Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu estava fazendo um vídeo aqui, só que meu celular está travando, eu vou ter que falar tudo de novo. 1 Samuel 16, versículo número 1 ou diante, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você vai ficar rogando por Saul? Eu o rejeitei como rei Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Percebe uma coisa, irmão? Após Deus recusar Saul como rei, Deus fala assim para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar orando por Saul? Percebe? Eita Jesus, olha que tremendo. Olha o que Deus falou: até quando? Sabe o que Deus está dizendo? Até quando você vai ficar perdendo tempo orando por Saul? Já rejeitei. Se levanta, porque eu já escolhi um rei. Percebe uma coisa? Deus não queria ver Deus não queria ver Samuel orando por alguém que Deus já rejeitou como rei. Aí Deus fala assim: ó, por que você está perdendo tempo orando por ele? Eu já rejeitei como rei de Israel. Deus não rejeitou Saul como pessoa. Deus só não queria ver ele mais no trono. Deus não queria ver ele mais reinando, porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele foi consultar os médios. Saul fez coisa terrível. E por esse motivo Deus rejeitou ele, porque ele foi desobediente à palavra do Senhor. Aí escuta isso aqui. Aí Deus rejeitou Saul e Deus escolheu Davi. Aí o interessante é que quando Samuel, o profeta, vai na casa de Jessé, a Bíblia diz que sai o irmão mais velho de Davi, sai Eliabe. A Bíblia diz que Eliabe era o mais velho. Quando Samuel olhou para Eliabe, Samuel pensou: certamente é este o rei que o Senhor escolheu. Escuta só. Por quê? Porque Eliabe era alto, era formoso, tinha aparência de rei. Aí Deus falou assim: Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração, não este. Eita, olha que tremendo. Enquanto Samuel estava olhando para a aparência, Deus estava olhando para o coração. E Deus falou assim: ó, você está olhando para a aparência, você vê a aparência, eu vejo o coração. Deus falou assim: não é esse. Agora para pensar comigo, irmão. Olha que tremendo. O profeta olhando para a aparência do irmão de Davi e dizendo assim: é esse que Deus escolheu. Certamente é este. É alto, tem aparência de rei. Por que Samuel achou que Eliabe era o escolhido? Sabe por quê? Porque se tu uma leitura, você vai ver quando Saul ele é escolhido pelos homens, a Bíblia diz que Saul ele era alto. Ele era o mais alto de todos. Então percebe, pelo fato de Samuel ungir alguém que era alto, ele também vai achar que Eliabe seria por causa da altura de Eliabe. Porque se você tomar leitura, você vai ver que a Bíblia diz que Saul era o mais alto de todos. Saul era alto. Quando Samuel ungiu Saul, ele vai ungir um homem alto. Então quando ele se depara com o irmão de Davi, ele também vai falar: peraí, é este. Porque aquele lá atrás que eu ungi era alto, e esse também é alto. Por isso que ele olhou para a aparência, porque ele se lembrou de Saul. Aí Deus falou assim: você vê a aparência, eu vejo o coração, não é esse. Se Deus viu o coração, porque Deus falou assim: ó, o que você está vendo não vai dar certo, não é esse. Sabe o que eu acho tremendo? Deus olha para o coração. Sabe o que Deus falou em Jeremias? Deus tomou a boca do profeta Jeremias e Deus falou assim: quem conhece o coração do homem quanto é mal? Eu, Senhor, examino o coração e prova cada um. Deus examinou o coração de Eliabe. Deus falou assim: ó, não é este. Eita Jesus. Enquanto as pessoas olham para a aparência, Deus olha para o coração. Não adianta, filho, pela aparência. Deus sonda o coração, filho. Deus conhece o coração. É muito forte, irmão. Olha que tremendo. Quando Eliabe saiu lá para fora, o profeta olhou e falou: é este. Certamente é este. Quando ele olhou para a aparência, Deus falou assim: Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração. O Senhor não vê como você. Você vê o lado de fora, o Senhor vê o lado de dentro. Deus não vê como homem. Por isso que Deus não enxerga como homem. A ótica do homem é o lado de fora, é a aparência. Olha que interessante. Aí escuta isso aqui, você vai entender, escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Jessé, ele vai fazer passar os seus filhos ali perante o profeta. Aí o profeta teve que perguntar:
tem mais alguém? Acabou seus filhos? Aí ele fala, não, tem mais um. Percebe, irmão? O pai, Jessé, tinha se esquecido de Davi. Percebe? O profeta teve que perguntar, tem mais alguém? Se o profeta perguntou, significa que o pai, Jessé, não estava se lembrando de Davi. Mas Deus, ele não esquece. Por isso que Davi escreveu em Salmos, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele escreveu esse salmo porque ele se lembrou que Jessé, o pai dele, não tinha mencionado ele diante do profeta. Por isso que ele escreveu esse salmo. Meu pai e minha mãe pode me esquecer, mas o Senhor me acolherá. Porque o pai dele esqueceu dele nesse momento. O profeta foi até lá e o profeta teve que perguntar, tem mais alguém? Filho, o homem pode esquecer de você, mas Deus não desampara. Deus não abre mão, Deus não desampara. Aí escuta isso aqui. Escuta isso, irmão, é forte, você vai entender onde eu quero chegar. Quero ir com calma. Aí escuta isso aqui. Aí quando Davi chegou, a Bíblia diz que Davi era o menor, era o mais jovem. Irmão, a Bíblia não diz exatamente a idade de Davi, mas alguns teólogos falam que Davi tinha 15 anos, outros falam que ele tinha 12. Irmão, Davi era o menor. Deus escolheu o pequenino, Deus escolheu o menor. Quando Davi entrou, Deus falou assim, é este, levanta e unja, porque é este que eu escolhi. Deus escolheu o menor. Irmão, por isso que a Bíblia diz que Deus pega os fracos para confundir os fortes. Olha Davi, o menor. Olha que tremendo, irmão, Davi foi o menor. Ele foi o homem que derrubou Golias. Olha o tamanho do gigante perto de Davi. Davi era pequeno, irmão. Davi era um jovem. Olha o tamanho de Golias. O que Davi tinha de juventude, Golias tinha de guerra. Só que Deus escolheu justamente Davi para derrubar gigante. Deus escolheu um pequeno para derrubar o grande. É assim que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz que Deus pega os fracos para confundir os fortes. Deus pega os que não são para confundir os que acham que são. Eita! Aleluia a Deus! É dessa forma, Jesus. Aí escuta isso aqui. Escuta. Quando Davi entra, Deus falou na hora com o profeta, é este, unja ele. Percebe? Deus escolheu Davi. Aí a Bíblia diz assim, presta atenção nesse versículo. Irmão, presta atenção. Eu vou tomar a leitura. 1 Samuel 16:13. Diz assim, Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Percebe uma coisa. Quando Davi ele é escolhido por Deus, percebe que Davi ele é ungido por um chifre. E chifre na Bíblia significa autoridade. Percebe que quando é Deus que escolhe, Deus dá autoridade. Agora Saul, quando o povo escolheu Saul, o que Deus falou? Samuel, enche um vaso. A gente já viu uma diferença entre Davi e Saul. Saul foi ungido com um vaso. Davi foi ungido com chifre. Tem uma diferença total. Porque vaso, ele quebra. Chifre é autoridade. Deus ungiu Saul, sabendo que Saul ia quebrar. Porque Saul não era planejamento de Deus, era pedido dos homens. Por isso que Deus falou, ó, você está pedindo para mim um rei. Não é tempo de levantar rei. Mas já que você está pedindo tanto, então eu vou dar para vocês. Mas Samuel, unja com um vaso. Porque eu sei que não é tempo, não vai dar certo, vai quebrar. Eita! Já parou para pensar? Que quando a gente pede uma coisa para Deus por precipitação, Deus até dá? Sabia disso? Deus até dá sabendo que vai dar errado. Aí você fala, me prova, vou te provar. Você quer ver uma coisa? Você lembra o que Jesus disse em Lucas 15, na parábola do filho perdido? Ele disse que o pai tinha 2 filhos. O filho mais moço vai dizer para o pai, pai, quero minha parte da herança. O pai vai dividir os bens entre os filhos. Percebe uma coisa? Se atenta comigo na parábola. O filho está pedindo a herança para o pai. O pai não tinha morrido. O filho só teria acesso à herança do pai se o pai viesse a perecer. Mas o pai não tinha perecido. O pai estava com vida. E o filho pediu herança antes do tempo. O pai deu. Só que percebe. O pai deu antes do tempo. Só que a Bíblia diz que o filho, pegando tudo que era seu por direito, vai sair de perto do pai. Ele vai se ausentar de perto do pai. Quando ele se ausenta do pai, a Bíblia diz que vem uma fome. Percebe?
Ele gastou todos os bens e viu uma fome. Percebe que o pai até deu. Só que acabou aquilo que o pai deu. Aí passou uma fome. E percebe uma coisa. Pelo fato de ele pedir herança antes do tempo, olha o que aconteceu. Pediu antes do tempo, saiu, passou fome, passou necessidade. Aí ele vai dizer, vou voltar para casa do pai. Só voltou para o pai porque percebeu que pediu algo para o pai antes do tempo. Aí voltou para o pai. Já parou para pensar quando você pede uma coisa para Deus antes do tempo, Deus dá? Mesmo sabendo que não vai dar certo? Talvez você está insistindo por uma porta que não é para você. Talvez você está insistindo num relacionamento que não é para você. Filho, se você estiver insistindo numa coisa que não é para você, Deus até dá. Mas no final você vai arcar a consequência. Porque percebe uma coisa. Presta atenção nisso aqui. Se você tomar leitura, quando o povo estava sem rei, o povo vai dizer assim para Samuel, Samuel, a gente quer um rei. Porque todas as nações têm um rei. Só a gente que não tem. Aí Samuel foi falar com Deus. Aí Deus falou assim, Samuel, eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Atenda o pedido desse povo. Dá o que eles querem. Deus falou desse jeito, Samuel, faz o que eles estão pedindo, dá para eles. Dá para eles um rei. Já que eles querem tanto rei, então dá para eles um rei. Escuta só. Aí escolheram quem? Saul. Saul foi escolhido. E Saul ungido com vaso, e vaso se quebra. Percebe? Pediu antes do tempo, por isso que Deus deu, ungindo com vaso. Tem coisa que Deus sabe, irmão, que não é para você. Mas você insiste, você pede. E você acaba recebendo. Só que mesmo você recebendo, às vezes não vai dar certo. Você quer ver uma coisa? Jesus disse, tudo que você pedir oração e crer, vão receber. Se você crer, você vai receber. Mas, irmão, você tem que entender. Quando você insiste numa coisa que não é para você, mesmo você recebendo, olha o que acontece. Olha o filho perdido. Recebeu herança. Olha o que aconteceu com ele, antes do tempo. Pediu para o pai herança antes do tempo. Olha o povo, pediu um rei para Deus antes do tempo. Pediu Saul. Eles foram maltratados por Saul. Porque se tomar leitura, você vai ver que Samuel fala assim, ó. O rei que vocês estão pedindo, eles vão pegar as melhores partes. Vai colocar seus filhos como escravos, suas filhas. Você está pedindo esse rei, é esse que vai governar sobre vocês. Aí o povo diz assim, queremos o rei. Samuel deixa o povo ciente, ó. Vocês estão escolhendo um rei que vai maltratar vocês. Mas mesmo assim o povo queria. Parece que tem pessoas que gostam de ser maltratado. Samuel falou que o rei ia fazer e mesmo assim ele queria esse rei. Tem gente que não entende, irmão. Tem gente que é maltratado, é pisado e ainda quer continuar com essa pessoa. Como pode? Olha que tremendo. Samuel falou assim, ó. O rei que você está pedindo vai maltratar vocês. Vai tomar tudo que vocês têm. Vai colocar seus filhos. Vai colocar vocês como escravo. As uvas vai ser para ele. Tudo que vocês têm de bom vai vir para o rei. Mas mesmo assim o povo vai dizer assim, queremos o rei. Como pode? Samuel deixou o povo ciente da consequência que eles iam arcar com o rei. Mas mesmo assim eles queriam. É pessoas que parece que gostam de ser maltratado. Sabe que não é para você e ainda está insistindo. Eita Jesus. Tem coisa que não é para você, você ainda está persistindo. Está perseverando numa coisa que não é para você. Aí escuta isso aqui, irmão, para finalizar essa mensagem. O que eu acho forte nessa passagem, percebe uma coisa. Irmão, isso aqui que eu achei tremendo. Olha como Deus é tremendo. Percebe uma coisa comigo. A Bíblia diz quando Samuel derramou o chifre de azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Aí o 14. O Espírito maligno da parte do Senhor enviado para atormentar Saul. E o Espírito Santo se retirou de Saul. Percebe uma coisa. A Bíblia diz que Saul, ele perdeu o Espírito Santo e foi depositado em Davi. Percebe uma coisa, irmão, pelo amor de Deus. Quando Davi é ungido a rei, quando Davi é ungido na sua casa, percebe que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele desce poderosamente sobre a vida de Davi. Aí a Bíblia diz assim no 14, o Espírito Santo saiu de Saul e foi para Davi. Um espírito atormentava Saul. Um espírito maligno enviado por Deus ia atormentar Saul. Percebe? Davi já tinha o Espírito Santo com ele. Primeiro Deus ungiu Davi. Aí depois Saul perdeu a presença. Aí Saul está atormentado.
Quando Saul está atormentado, alguém vai dizer assim para Saul, um dos seus oficiais, vai dizer assim: ó rei, Deus enviou um demônio para te atormentar. Você está atormentado. Quer que a gente chame quer que a gente chame alguém para poder tocar a harpa? Escuta só. E você vai se sentir melhor. Aí um dos servos vai dizer assim para Saul: eu conheço um homem que sabe tocar. Escuta só. É o filho de Jessé. Ele é guerreiro. Fala bem. Tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Percebe quando Saul está atormentado? Alguém vai mencionar, vai falar assim: ó, eu conheço um homem que pode te ajudar nisso aí, Saul. Quem é ele? Filho de Jessé. Ele tem boa aparência, fala bem e o Senhor Deus está com ele. Percebe que Deus já estava com Davi, porque Davi ele foi ungido. Aí mandaram chamar quem? Quem tem Deus. Porque só Davi podia resolver a situação de Saul. Porque Davi tem Deus. E Saul estava atormentado. Tinha um demônio atormentando Saul. E demônio só respeita quem tem Deus. Eita Deus! Não vou repetir isso aqui. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Olha que tremendo. Percebe uma coisa. Saul está atormentado porque Deus enviou um demônio para atormentar ele. Um espírito maligno estava atormentando Saul. Aí falaram assim: ó rei, eu conheço um homem que toca bem, que quando ele tocar você vai se sentir melhor. Ou seja, o que está em você vai sair. Ele fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Quando falaram para Saul que Davi tinha Deus, Saul falou assim: depressa, imediatamente, mandou uma carta para Jessé, dizendo: Jessé, entrega-me teu filho Davi. Irmão, escuta isso aqui. Percebe que ele vai mandar chamar Davi? Não porque Davi é bonito, porque a Bíblia diz que Davi, ele tinha boa aparência. Ele não vai mandar chamar Davi pela sua belezura. Ele não vai chamar Davi porque Davi falava bem. Porque a Bíblia diz que também Davi falava bem. Mas não é por isso que Saul vai mandar chamar Davi. Ele vai mandar chamar Davi porque falaram que Davi tem Deus. E Saul precisa de alguém que tem Deus. Por quê? Porque Saul está com demônio, irmão. Ele está atormentado. E demônio só respeita quem tem presença. Eita! Aleluia a Deus! Você quer ver uma coisa? Como o demônio só respeita quem tem presença? Você lembra? Os 7 filhos de Cefa, que foram expulsar o demônio? Um deles olharam e falaram assim pro demônio, que estava possesso de um homem. Falaram assim pro demônio: eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios olharam para ele e falaram assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vocês quem são? A Bíblia diz que o endemoniado, irmão, pulou naquele homem, bateram nele, que eles saíram nu. Percebe? Eram homens que falavam de Jesus, mas não tinha presença. Não adianta ter o nome de Jesus na boca e não carregar a presença. Por isso que Saul mandou chamar Davi. Porque o que está em Saul só respeita o que está em Davi. Não vou repetir isso aqui. O que está em Saul, o que está atormentando Saul, só respeita o que está em Davi. O Espírito Santo já estava em Davi. Eita Deus! Filho, Jesus disse, presta atenção, irmão, isso aqui é muito forte. Percebe uma coisa. Jesus está expulsando o demônio de alguém. Aí Jesus fala assim: eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Então percebe, o Espírito Santo, ele é maior do que qualquer demônio. Por isso que Saul está mandando chamar Davi, porque Davi tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já tinha descido sobre Davi. Por isso que mandou chamar Davi, porque Davi tem a presença. Aleluia a Deus! Aí escuta isso aqui. Percebe? Davi foi ungido rei. Davi foi ungido com o Espírito Santo. Quando Davi é ungido, a Bíblia diz que Davi vai entrar no palácio. Só que percebe comigo. Primeiro Davi recebeu o Espírito Santo. Passou depois ele entrar no palácio para poder expulsar o demônio de Saul. Primeiro Deus preparou Davi. Primeiro Deus revestiu Davi. Passou depois enviar Davi dentro do palácio para poder expulsar o demônio. Primeiro Deus prepara, passou depois enviar. Deus não envia de qualquer maneira. Percebe? Primeiro Davi recebeu o quê? Um óleo de azeite sobre a sua cabeça, com um chifre. Primeiro recebeu autoridade. Depois o Espírito desceu sobre ele. Quando Davi recebeu tudo isso, aí sim Saul manda chamar ele. Primeiro Davi tem autoridade e é revestido, passou depois de lá expulsar. Primeiro Deus prepara, passou depois de colocar você para enfrentar o inimigo.
Deus não coloca você sem preparo frente a frente com o inimigo. Deus primeiro te prepara. Porque você acha que Deus vai colocar a gente para perder? Eita, primeiro Deus prepara, irmão, para só depois Deus enviar. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que João Batista, ele crescia, se fortalecia no deserto, até o tempo de se mostrar a Israel. Primeiro Deus fortalecia João e fazia ele crescer no deserto, para só depois enviar ele. João também, ele não vai pregar no deserto sem primeiro ser preparado. Escuta isso aqui. Jesus também passou por isso. Até Jesus. Escuta isso aqui. Presta atenção. Irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito em Mateus 3,16. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus, ele vai até João Batista para ser batizado por João. Aí diz assim, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Segura isso aqui, segura. Pelo amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 3,16. Quando Jesus sai da água, o céu se abre, o Espírito Santo, ele desceu como uma pomba sobre Jesus. Então percebe, primeiro Jesus recebeu o Espírito Santo. Lá em Isaías 61 já estava escrito, presta atenção, que Jesus, ele havia de receber o Espírito Santo, porque Isaías profetizou isso aí. Isaías profetizou assim, Isaías 61, olha o que está escrito. O Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os que estão quebrantados de coração e anunciar liberdade aos cativos e pôr liberdade os prisioneiros. Percebe uma coisa? Olha o que a Bíblia diz. Lá atrás, em Isaías 61, já estava escrito. Antes de Jesus ir para a terra, Isaías já tinha profetizado que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. E já teria ungido ele para pregoar as boas novas aos pobres. Então percebe. Isso aconteceu em Mateus 3. Se cumpriu em Mateus 3. Uma profecia antiga vai se cumprir em Mateus 3. Porque quem falou é Deus. Deus falou na boca do profeta. E quando Deus fala, Deus cumpre. Porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta e nem para que se arrependa. Porventura, prometendo ele, não cumpriria? Eita glória! Aleluia, Deus! Escuta isso aqui. Eita Jeová! Irmão, isso aqui é muito forte. Percebe? Uma profecia lá de trás, irmão. Isaías 61 vai se cumprir em Mateus 3. O Espírito Santo vai descer sobre Jesus. Percebe que o Espírito Santo ele é uma unção. Porque Isaías 61 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Então percebe que o Espírito está sobre Jesus e ele ungiu. Percebe que também Jesus foi ungido. Aí depois que Jesus é ungido, a Bíblia diz em Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Percebe? Primeiro o Espírito unge, primeiro Jesus é revestido, para só depois o Espírito levar para o deserto para ser tentado. Deus não coloca a gente no território do inimigo sem primeiro revestir a gente. Deus não coloca em você frente a frente com o inimigo sem primeiro preparar nós. Primeiro Deus prepara, depois Deus envia. Porque Deus não coloca a gente no território para perder. Deus coloca a gente no território para vencer. Por que Jesus venceu o diabo no deserto? Porque Jesus já tinha sido preparado, já tinha sido ungido. Aí depois ele é enviado. Por que Davi expulsou o demônio de Saul? Porque Davi primeiro foi ungido, passou depois ser enviado. Eita glória! Primeiro Deus unge, primeiro Deus prepara, para só depois ele enviar. Eita glória! Aleluia, Deus! Você está entendendo? Deus não coloca a gente no território para perder, irmão. Você acha que Deus vai colocar você no território para você ser envergonhado? Quem vai ser envergonhado é o diabo, irmão. Em nome de Jesus. Eita Jeová! Aleluia, Deus! Escuta isso aqui, é muito forte, irmão. Escuta isso. Percebe? Primeiro Davi é ungido, para só depois comparecer no palácio de Saul para poder expulsar demônio. Jesus também, Mateus 3. Primeiro Jesus também recebeu o Espírito Santo, para só depois ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por isso que Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possa ficar firme contra a cilada do diabo. Percebe que Paulo fala? Tomar toda a armadura. A armadura é revestimento. Paulo fala nas armaduras: capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho, levantando o escudo da fé, espada do Espírito. Percebe que tudo isso é as armas. Paulo fala para você se revestir.
para ficar firme contra a cilada. Então percebe, antes da cilada vir, primeiro tem que se revestir. Porque Deus primeiro prepara antes de surgir a cilada do inimigo. Eita glória, fica com essa palavra em nome de Jesus. É forte, irmão.